Olá a todos, sejam bem-vindos. Então, daremos continuidade às nossas aulas aqui introdutórias de Java. Tá meio escuro porque minha lâmpada deu uma queimada aqui, não está funcionando minha fase, mas vamos para a gravação do vídeo que é o importante, tá? Compartilharei aqui a minha tela com vocês, fica mais fácil. Pronto, está aí compartilhado. Falamos já sobre escopo, sobre instruções de controle, deixei exemplos para a gente ir trabalhando, né? Então, a partir desse momento, nós podemos entrar, então, no conceito de métodos, né? Que seriam as ações que o nosso código pode executar, ok? Então, nós vamos pegar daqui para frente, certo? Então, hoje nós vamos aprender a declarar os métodos, os modificadores, tipos de retorno, os nomes, e vamos fazer alguns exemplos de métodos, ok? Então, vamos lá. O que são métodos numa linguagem de programação como Java? São ações que o seu código poderá executar, ok? Então, essas ações, elas têm padrões de escrita que você tem que seguir e ela tem algumas considerações que você tem que estar sabendo para trabalhar com Java. A primeira consideração dela é que o nome deve indicar uma ação. Então, ela deve terminar a primeira palavra com ar, com er, com ir, com or ou com ur, né? Para poder dar essa denotação de realizar alguma coisa, né? Calcular, consultar, fazer, imprimir, entendeu? Então, essas são os nomes mais comuns, né? Esses métodos, ele pode executar, a partir do momento que ele for executando, ao final do processamento, ele pode retornar alguma coisa para você ou não, ok? Então, é bem importante esse tipo de retorno, porque se você não retorna nada, a função, o método, ele acaba e vai para a próxima linha que está sendo executada. Se ele retornar algum objeto para você, no final da execução ele retorna um valor preenchido e você tem que pegar isso daqui e armazenar dentro de uma variável, ok? Então, vamos pegar aqui vamos fazer aqui algum exemplo bem tranquilo sobre os métodos, né? Então, vou construir aqui uma classe de exemplo. Ela vai ter, né? Deixa eu fechar isso daqui, aula 01. Vou fechar esse código, vou fechar esse código aqui, vou fechar esse código aqui. Então, vamos lá. Então, vou fazer um exemplo bem simples aqui. Eu criei essa classe, computador teste. Dentro dela tem um método main, e aí eu fiz uma documentação Javadoc aqui bem simples, né? Método principal para a execução desta classe, ok? E aí, esse cara aqui, ele faz a instância de um computador aqui na linha 10, e depois ele executa uma ação lá dentro. Vamos investigar aqui como que seria esse código. Aqui ele vai reclamar que precisa criar aqui a classe computador. A classe computador, quando eu paro o mouse aqui, tá vendo? Que ele já me mostra aqui, ó, o método construtor da classe, quais são os parâmetros que eu tenho que passar para ele, tá vendo aqui? E tudo isso daqui foi uma documentação Javadoc que eu fiz do lado de lá quando eu criei a classe computador. Se eu segurar no teclado a tecla CTRL de Ctrl, eu só segurei ela. Agora eu vou com o mouse e paro em cima, tá vendo aqui? Ele permite eu clicar, tá vendo aqui? Eu posso clicar na declaração ou na implementação. Se fosse uma interface, seria implementação. Como é uma classe concreta, será a declaração. Mais para frente a gente vai ver sobre classe e interfaces, né, e as classes concretas. Então, quando eu clicar aqui no Open Declaração, aí ele vai direto aqui no meu método principal da minha classe, ok? Então, aqui eu criei uma classe chamada computador, né? Dei uma descrição para ela, e essa descrição está em Javadoc. Para cada método daqui da classe, eu também fui fazendo uma anotação, tá vendo aqui? Então é bacana a gente ter isso daqui, porque você vê como que funciona o Javadoc nessa situação. Certo? Então vamos lá. O que seriam os métodos então? Dentro de uma classe, por exemplo, computador, eu criei essa classe computador para ela representar para mim um objeto na vida real que é um computador, ok? Nós sabemos o que é um computador, então fica fácil da gente
fazer um exemplo com isso. Então, o computador, ele tem marca, ele tem modelo, ele tem a velocidade do processador, que nós vamos chamar aqui de clock, ele tem uma quantidade de memória, ele tem um tamanho de HD. Coloquei tudo o valor int aqui de inteiro para poder ficar mais fácil no nosso exemplo, mas poderia ser double no clock aqui, né? Poderia ser double também na memória, né? Por exemplo, ele tem 32,8 gigabytes, né? Apesar que os números são geralmente inteiros. E o HD, eu coloquei ele aqui também inteiro, 500 GB, 400 GB, 20 GB, né? Então, a classe computador, quando eu declaro esse objeto aqui, ó, essa classe computador, eu estou criando modelos para que eu possa estar trabalhando, entendeu? Com esse cenário de vida real dentro de um mundo computacional. Né? É uma abstração aqui que a gente está fazendo. Não existe um computador no mundo aí imaginário nosso, no mundo aqui lógico, né? Então, eu estou criando aqui. Então, se você olhar para o meu Java aqui, não existe computador. Então, eu acabei de criar aqui para ele uma interpretação do que é o computador. Então, a partir desse momento, o meu código sabe o que é um computador. E ele vai seguir as regras do qual eu estou criando. Entendeu? Quais são essas regras do qual eu estou criando? É isso daqui, ó. O computador tem uma marca, tem um modelo, tem um clock, tem uma memória, tem um HD. Se você quer construir um computador diferente disso, então você dá mais propriedades para ele, você dá mais ações, você dá mais volume. Quanto mais completo você conseguir definir ele, mais próximo do mundo real esse computador vai ser. O meu computador é um computador simples, ele tem marca, modelo, o tempo de processamento, memória HD. E aí, o que mais que um HD pode ter, que um computador pode ter? Pode ter aqui dispositivo Wi-Fi, pode ter dispositivo Bluetooth, pode ter atrelado a ele a quantidade de monitores, quais as marcas dos monitores, a placa de som, a placa de vídeo, tudo isso é o que você define um computador. Então, quando a gente está falando aí de classe, né, quando a gente fala aí de classe, é justamente isso. Você tem uma definição aqui de algo que pode abstrair do mundo real, que é o concreto, para o mundo computacional, que é o mundo lógico. Então, não sei se tá entendido isso, eu tenho essas propriedades do qual eu julgo considerar ser suficiente, né, para eu representar um objeto chamado o quê? Chamado computador, ok? Então, é basicamente isso. E um computador, ele pode ter ações. Eu posso perguntar para o meu computador, qual que é a memória dele? Eu posso perguntar para o meu computador assim, ó, quanto de espaço em disco ele tem usado e quanto que ele tem disponível. Tudo isso eu tenho que preparar minha classe para poder responder. Essas ações onde eu pergunto para ele quanto isso, quanto aquilo, é o que eu chamo de métodos, que é o que eu chamo de ações. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela para eu poder escrever e para eu poder ficar mais fácil para a gente a definição, essa definição aí de classe, né? Eu prefiro escrever aqui, porque aí fica mais fácil a gente tá trabalhando nessas definições. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o caderninho Bootcamp. Então, no meu caderninho Bootcamp aqui, vamos lá editar, né? Porque eu entendo que fica mais fácil a gente estar trabalhando em cima desse aspecto. Então, vamos lá. Então, quando você está trabalhando com linguagem de programação, você tem que entender que existe o mundo real e existe o mundo lógico, que a gente chama aqui de mundo computacional. No mundo real, você tem aqui coisas concretas. Aqui você vai ter classes lógicas. Entendeu? Então você tem que representar algo que é concreto do mundo real aqui, algo que é concreto aqui, dentro de uma perspectiva do mundo lógico. Numa linguagem de programação orientada a objeto, você faz isso dando uma definição aqui de classe. Ok?
Beleza, então o que é uma classe? Uma classe, então, é uma representação do mundo real em formato de um mundo lógico. Então, você vai dizer quais são os aspectos que você sabe levantar do que é do mundo real, que tem representatividade, que é importante você definir aqui no mundo lógico. Obviamente, você não vai colocar tudo, né? Você vai colocar o que é necessário para representar aquilo ali. Por exemplo, como é que você representa uma pessoa do mundo real? Como é que você representa ela, então, aqui no nosso mundo lógico? Ah, você pode dizer que eu vou criar uma classe com o nome pessoa, e dentro dessa classe com o nome pessoa, eu vou ter um atributo. Por exemplo, para eu gravar o nome dela. Eu vou ter um atributo para eu gravar, então, a altura. Ok? Eu vou ter um atributo aqui para eu gravar aqui, então, o nome da mãe. Vou ter outro atributo para gravar o nome do pai. Ok? Beleza. Então, isso daqui você representou. Tá tudo representado aqui com três características que você consegue definir uma pessoa? Depende. Depende do cenário para qual o objetivo da linguagem de programação que você está aplicando. Ok? Vamos supor que eu precisasse dar uma ação para essa pessoa, que uma pessoa ela pode correr. Aí você vai lá e define quais são as ações que dizem que ela pode estar correndo. Ela pode andar, ela pode nadar, ela pode pular, entendeu? E você pode dizer qual que é o... Aqui, ó. Vou mudar aqui, né? Vou criar um método, vou criar uma ação aqui dentro, tá? Uma ação aqui chamada calcular IMC da pessoa. Quando você pergunta para a pessoa qual é o seu IMC, beleza? Ele vai vir aqui e vai executar esse método aqui. Tranquilo? Beleza, para eu calcular o IMC, eu preciso do nome da pessoa? Não. Eu preciso da altura? Preciso. Então, já tem uma propriedade. Eu preciso dar o nome da mãe da pessoa? Não preciso. Entendeu? Eu consigo calcular o IMC só com a altura? Não. Aí você vai ver que é necessário, para eu calcular o IMC, eu também preciso de um parâmetro na pessoa chamado peso. É aí onde é que você altera a classe para ela ter atributos suficientes para que você possa estar trabalhando tudo, né? É como que seria a representação do seu mundo real aqui, ó, com o seu mundo lógico. No primeiro momento, você achou que poderia representar uma pessoa apenas pelo nome, pela altura, e agora você descobriu que o seu software teve uma necessidade de dizer qual que é o IMC da pessoa, né? O índice de massa corpórea. Entendeu? Então, para eu calcular o índice de massa corpórea, eu preciso da altura e do peso. Por quê? Porque eu vou utilizar esses dois atributos aqui, ó, na ação, calcular IMC, eu vou utilizar aqui o atributo altura e vou utilizar aqui também o atributo peso para eu calcular o IMC da pessoa. Então, isso daqui é classe. Você não precisa definir ela, quanto mais você definir ela inicialmente, melhor. Menos alteração o seu código vai ter. Mas não significa que você não possa voltar aqui e alterar isso. Uma realidade do software é correção, é alteração, é modificação no código. Isso é uma realidade. Não tem jeito de você fazer um software 100% e nunca mais você ir lá e mexer. A não ser que esse software nasceu e já morreu, entendeu? E aí, obviamente, você não precisa mexer nele. Mas no contexto normal, na linha normal, é dessa forma que funciona. Beleza? Então, uma classe, ela é uma representação ela é uma representação, né, de um objeto que existe, então, na vida real, ok? E aí, então, então, por necessidade aqui, eu tenho por necessidade que uma classe, ela possui atributos e métodos. Beleza? Então, uma classe, ela é formada por quê? O nome da classe, ela é formada por atributos e ela é formada por métodos, ok? São essas três principais noções que a gente tem aí sobre classes, ok?
Então, o que que acontece? Se você for olhar a documentação da engenharia de software, existe uma definição aqui, ó, de como transformar isso daqui, né, em algo dentro da engenharia, que nós chamamos aqui de diagrama de classe. Diagrama de classe. Isso é importante. Por quê? O diagrama de classe, ele vai definir para você, né, uma representação da estrutura de todas as relações que essa classe tem com as outras classes. Então, é muito importante a gente ter essa noção. E aí, existem vários softwares que fazem essa ajuda aqui na diagramação. Você tem online o Lucidchart, você tem o Asta, entendeu? Você tem alguns softwares que te ajudam com esse diagrama de classe. Os diagramas que você pode trazer para representar coisas do mundo computacional, os diversos diagramas que existem, nós chamamos de diagramas da UML. Então, são diagramas da UML. Lá dentro existem vários diagramas. Existe um diagrama de classe, novamente, para representar a estrutura e as relações que as classes possuem uma com a outra. Existe um diagrama só para definir quais são os papéis e ações que uma classe pode ter, né, de uma maneira geral dentro do código. Então, existem vários diagramas aí da UML, ok? Então, por que que eu estou falando isso? Porque fica mais fácil a gente ter um entendimento inicial e agora eu volto aqui nos métodos construtores. Então, vamos fazer um diagrama aqui só para a gente entender de maneira bem simples. Vamos fazer um diagrama aqui de uma casa, né? Então, vamos lá. Ó, existe aqui, então, um objeto chamado casa, e aí eu vou fazer aqui bem próximo, bem próximo, deixa eu ver se eu coloco ele de outro jeito assim, para ficar maior aí a tela. Diminui a tela aí para vocês, mas aumenta para mim aqui o campo de escrita. Então, eu tenho aqui uma classe chamada casa, ok? Estou fazendo a representação dela aqui. Ela vai ter algumas propriedades, ok? E ela vai ter algumas ações, ok? Então, por exemplo, aqui dentro da casa. A casa, ela tem o telhado da área, opa, da área externa. Vai ter que o telhado da área externa. Ok, isso aqui é uma propriedade, certo? Tranquilo? Aí na UML a gente escreve um pouquinho diferente. Na UML a gente coloca dois pontinhos aqui, ok? E dizemos qual que é o tipo de objeto que está relacionado com esse cara, o objeto tipo telhado, ok? E eu também posso ter um outro objeto dentro da minha casa chamado telhado área interna. Área interna, que vai ser também do tipo telhado, ok? E aqui eu vou ter outros objetos aqui dentro. Eu vou ter aqui espelho, parede, não é isso? Eu posso ter uma casa, eu posso ter pessoas morando dentro, então eu posso definir uma moradia e por aí vai. Aí essa casa, ela vai ter um relacionamento aqui, um relacionamento, né, no meu caso, que você, depois a gente vai aprender o que é esses relacionamentos aqui. Esse relacionamento aqui, ó, é de composição. É um losango, tudo preenchido, tá vendo? Ele vai ter um relacionamento de composição aqui, entendeu? De composição com outra classe chamada o quê? Telhado, entendeu? Tá vendo aqui? Então, uma casa, ela é composta de telhado. Seria essa a nossa ideia aqui. E o telhado ele também tem as suas propriedades, entendeu? Ele pode ter aqui, ó, uma propriedade, por exemplo, que é o tipo de telha. Lembrando que essas primeiras letras aqui, ó, essas primeiras letras são todas minúsculas, tá? Porque representa, né, o objeto, tudo minúsculo, ó. É porque aqui a gente escreve
né? Isso aqui é minúsculo. Agora essa daqui já é maiúscula, ó. Beleza? A segunda aqui é só para vocês estarem sabendo aqui. Ela pode ter um tipo de telha e ela pode ter uma propriedade aqui. Qual que seria a área? Vou até escrever melhor aqui. Qual que seria, então, aqui a área? Né? Essa área aqui, por exemplo, ela é um campo calculado e ela vai me retornar um valor dobro. Esse tipo de telha aqui, ele é um objeto do tipo também, aí agora é maiúsculo, tipo telha. Aí, obviamente, eu teria que ter um outro relacionamento aqui, com outra classe, chamada tipo telha. Viu como é que vai nascendo aí as classes? Dessa forma aqui, é o relacionamento, é como a gente vê os nossos relacionamentos entre a classe. Por isso que é importante a gente ter essa definição aqui de classe. E à medida que eu pego, crio uma outra classe aqui, ó, para eu executar esse código, para eu poder trabalhar com ela, eu criar instâncias de casa, eu vou criar uma classe aqui chamada moradia. Aí dentro dela, eu vou ter instâncias de casa, do tipo casa. Entendeu? Então, essa instância aqui, ó, quando eu pego essa casa aqui e eu levo ela, quando eu pego essa classe aqui e eu levo ela aqui para dentro e eu vou usar ela aqui dentro como o nome de casa, aí eu chamo isso daqui de instância. Instância. Então, essa casa aqui é uma instância da classe casa. Para não ficar com um nome muito parecido, vamos tirar essa instância e vamos dar o nome de C1. C1 é uma instância da classe o quê? Casa. Então, o C1, no meu caso, C1 aqui vai passar a ser, então, o quê? Um objeto, quando eu estiver executando o meu código. Essa é a famosa definição. Então, eu tenho aqui dentro propriedades, está vendo aqui? Vamos pegar aqui o telhado. Eu tenho propriedade e eu tenho uma ação. Essa ação aqui de área. Seria melhor eu dar um nome aqui de calcular a área. Lembra a nomenclatura que eu acabei de falar para vocês? Essa seria a nossa ideia. Então, o que que você vai ter aqui como definição, então, de classe? Eu posso ter uma classe, né? Por exemplo, aqui a minha classe chamada aqui, ó, public class, né, computador. Dentro do meu computador, né, vamos desenhar aqui, ó, como é que seria a classe. Eu teria aqui uma classe chamada computador, e dentro dele eu teria marca, dois pontos, string, né? Eu teria aqui modelo, dois pontos, string, do mesmo jeito. Eu teria int clock, int memória, eu teria também int, dois pontos, HD, ok? Opa, desculpa. Ao contrário, na UML aqui é inverso. Aqui eu teria também um HD, que seria do tipo int. E aqui dentro eu também teria, né? Aqui eu teria os meus atributos. E aqui dentro eu teria os meus métodos. Isso daqui seria o nome da classe. E aqui nos meus métodos aqui eu teria, por exemplo, o primeiro método aqui, o método construtor, que agora a gente vai entrar nele, computador, do tipo computador. Eu poderia ter também um método aqui que me pergunta qual clock ou quantos de memória, entendeu? Ou salva para mim essa informação no banco de dados, teria os métodos aqui. Os meus métodos, novamente, são o quê? São as ações que eu posso realizar com a minha, com a minha classe, ok? Então, seria dessa forma. Então, a partir desse momento, eu posso ter, então, eu tenho que transformar esse diagrama em código de linguagem de programação. No nosso caso aqui, eu tenho que transformar esse cara aqui em código o quê?
em código Java. Ok? Então, é isso que a gente vai entender aqui. Então, estou deixando essa imagem aqui um pouquinho mais parada aqui para que você possa, né, conseguir entender esse cenário. Certinho? Então, tá. Então, como que eu vou trabalhar em cima desse aspecto? Eu vou ter uma classe, né? Então, vai ter aqui, ó, public class, computador. Vou abrir as chaves aqui. E aí eu vou declarar no meu computador os parâmetros que a gente estava trabalhando, né? Então, quais são os parâmetros? String marca, né? Com S aqui maiúsculo, ok? Int clock, ok? E int memória. Ponto e vírgula, né? Tudo aqui é ponto e vírgula. Deixa eu escrever direito aqui, porque parece que tá ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ok? E agora aqui int HD. Ponto, vírgula. Beleza, então até agora aqui eu fiz as propriedades, ok? Beleza. Então, do lado de cá, eu vou fechar essa classe aqui, por exemplo. Do lado de cá eu poderia ter uma outra classe, public class, vou executar um teste com o meu computador teste. Então, do lado de cá, eu posso, então, fazer isso daqui que eu falei, ó. Criar uma instância, né? Aqui eu criei moradia, lá eu estou falando computador teste. Eu posso criar uma instância da casa. Então, aqui dentro eu posso criar uma instância no objeto do computador. Por quê? Porque eu não preciso escrever o computador tudo aqui de novo. Eu não preciso escrever ele aqui, ó. Não é isso? Eu não preciso. Já existe uma classe feita em algum lugar no meu código, na minha linguagem de programação, em algum lugar aqui, eu já fiz esse código aqui, que é quem? O meu computador. Está aqui em cima. Ó. Esse cara aqui, ele representa um computador do mundo real. Pode ser que não esteja bem representado, que mais para frente me falte mais atributos ou mais ações. Então, eu venho aqui e altero essa classe. Ok? Então, agora eu vou fazer dessa maneira. Toda classe que eu vou executar, ele precisa do método main. Então, eu vou digitar aqui, ó, o código public static void, ok? Main, abre parênteses, string, no array, args, ok? Fecha parênteses, abre chaves, ok? Nos nossos próximos códigos, eu vou trocar toda essa linha aqui, quando eu estiver escrevendo aqui, vou trocar todo esse cara aqui apenas pela palavra main. E vou abrir chaves, fechar chaves para ficar mais fácil a gente escrever aqui, ok? Então, é só para vocês saberem que mais para frente eu vou trocar esse cara aqui apenas pela escrita de main. Beleza, então tá. Aí aqui dentro, então, eu posso criar uma instância do computador. Como é que eu crio uma instância do computador? Vou chamar aqui o computador. Observe, por que eu estou escrevendo computador primeiro? Porque primeiro, no Java primeiro vem o quê? Primeiro vem o tipo. Depois vem o nome da variável. Ok? Então, primeiro tipo, computador. Beleza. Qual que é o nome da variável que eu vou dar agora? Sei lá, C1, C2, C3. Beleza. Mas aqui em casa, o computador que eu tenho, tá? É um computador Dell, por exemplo. Então, Dell recebe um novo, essa palavra-chave aqui, ó. Ela é para instanciar um objeto do qual o Java não conhece, entendeu? Então, esse computador existe aqui no mundo Java? Não existe. A gente que está criando, lembra? Que é para representar um objeto do mundo real. Se não existe, eu tenho que fazer sempre, utilizar a palavra-chave new. Se já existe dentro do Java, eu não preciso, tá bom? Né? Se não tiver fora do pacote Java Lang, eu também vou precisar. Beleza, new aqui. Aí agora eu vou fazer um new e eu tô construindo um novo computador, não é isso? Então eu tô construindo um novo o quê? Um novo, aí eu vou passar aqui para a linha de baixo aqui.
Então, deixa eu diminuir esse cara aqui para ver se a gente consegue caber em uma linha. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, o tipo, computador, né? Dell recebe novo computador. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, coube uma linha só. Na linha de baixo, então, eu posso utilizar os métodos, os atributos do meu computador. Então, eu posso vir aqui na linha de baixo e fazer assim, ó. Del.marca. Del.marca. Ponto e vírgula. O que vai acontecer nesse comando aqui? Não vai acontecer nada, porque não mandei imprimir nem nada, então vou vir aqui e vou imprimir. System.out.print. System.out.println, abre parênteses, ok? Fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, nesse momento aqui, o que ele vai imprimir lá no console? O que ele vai imprimir aqui no console aqui? Ele vai imprimir Dell Tower T5320, por exemplo, que é só um exemplo. O que mais que eu posso fazer com esse computador? Eu posso pegar a marca, o clock, o modelo, não é isso? As propriedades dele. Eu posso executar alguma ação com esse cara aqui? Não, não posso executar nenhuma ação com esse cara, porque eu não criei aqui na classe computador. Ok? Então, se eu vier aqui, então, na classe computador, ok? E crio uma outra ação dentro dele, aí eu já posso utilizar. Então, vamos supor que dentro aqui, ó, tem aqui, ó, public class computador, abre e fecha aqui. Aí aqui dentro tem todos os meus atributos, e lá embaixo eu vou construir um método, no computador, entendeu? Que ele imprime o clock. Então, public void aqui, qual clock? É uma ação, tá vendo? É uma ação. Então, a partir desse momento, eu vou colocar código aqui dentro. Então, do lado de cá, eu poderia fazer, então, na linha de baixo, del.qual clock. Ok? Então, nessa linha aqui, ele vai imprimir para mim lá no console. Lá no console, ele vai imprimir, sei lá, 3.2 GHz. Ok? Então, seria basicamente essa a ideia de métodos e de ações. Agora, vamos nos preocupar, então, com o primeiro método que existe, entendeu? Dentro de uma classe, que é o que nós chamamos de método construtor, tá? O que é um método construtor dentro do Java? O método construtor, ele é o primeiro código a ser executado quando o Java for criar a classe em questão. Beleza? Então, o que é o método construtor? É o primeiro local que o Java entra para poder construir um objeto do que você já está falando aí. Entendeu? Então, seria isso. Então, o método construtor é isso. Lembra quando eu falei para vocês aqui, ó, que eu tenho aqui a classe computador. Peraí, vamos fazer diferente aqui. Vamos fazer no diagrama. Eu tenho aqui, ó, a classe computador. Ixi, mas tá difícil, né? Vamos escrever primeiro. Eu tenho aqui o computador teste. Eu tenho essa classe aqui, computador teste. E ela tem um objeto
C1, que é do tipo computador, beleza? Então, se ela tem um objeto que é C1 do tipo computador, ela tem um relacionamento com outra classe aqui chamada computador. O computador, ele tem aqui os seus atributos e aqui ele tem as suas ações, os seus métodos. Quando o Java for executar e ele for criar um objeto C1 aqui dentro, ó, então ele vai criar um objeto C1, né, dentro da classe computador teste, que representa, entendeu, uma instância do objeto computador. Para ele fazer isso, o primeiro método, a primeira ação que ele faz, ele tem que construir. Ele tem que construir um computador aqui dentro, que ele vai dar o nome disso de C1. Esse construir é o que faz ele passar pelo método construtor. Então, toda classe em Java tem um método construtor. Se você não fala nada, e até agora a gente está usando sem falar nada, ele vai utilizar o construtor default, o construtor padrão, né? O construtor padrão dessa classe Java, ok? Então, o primeiro código a ser executado é esse cara. Então, se você não falar nada, então aqui vamos lá, método construtor. Se você não falar nada, ele vai usar o construtor padrão. Nós chamamos aqui de default. O que é o construtor padrão? O construtor padrão ele não tem nada, ele só cria um objeto dele lá e não faz mais nada. Ok? Então, no nosso exemplo aqui seria assim, ó, a escrita de um construtor padrão. Public class, computador. Abre aqui, fecha aqui. Né? O construtor padrão, então, dele seria o quê? Um outro método aqui embaixo, chamado computador, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, na linha de baixo, fecha chaves. Esse cara aí, ele é um construtor padrão. Tá vendo aí? Ele não faz nada. Se você não falar nada, o Java vai colocar para você isso aqui. Beleza, então como que eu altero um construtor, né? Eu altero um construtor escrevendo esse método aqui, ó, dentro da minha classe, seguindo algumas regras. Entendeu? Seguindo algumas regras. E por que eu escrevo um método construtor? Eu escrevo um método construtor porque na hora que o objeto C1 aqui, ó, for construído, na hora que esse objeto C1 aqui, ó, quando ele for construído, eu quero que ele já nasça com algumas propriedades. Que eu já quero obrigar que a linguagem de programação me faça isso. Tanto o programador quanto quem estiver preenchendo aqueles dados ali. Entendeu? Essa seria a ideia, então, do porquê que eu quero alterar esse método construtor. Eu quero alterar o método construtor porque eu quero definir do meu jeito como que vai ser criado este objeto. E quais são as regras, então, que eu trabalho em cima do método construtor? Ó, a primeira, ele não retorna valor. Ok? Ele não retorna valor. Ok? Segunda regra que ele tem aqui, ele tem que ter o mesmo nome da classe. Inclusive com a letra C maiúscula, que é o mesmo aqui, ó, a mesma regra, não é isso? Né? Uma classe em Java começa com letra maiúscula. Essa daqui são regras impeditivas, né? Não retorna valor, você não pode colocar nada aqui atrás, ó. Você não pode colocar a palavra void, você não pode colocar a palavra de retorno, nada disso aqui atrás, é uma regra. O mesmo nome da classe é outra regra. E aí, obviamente, por ser um método, né, aí não é mais uma regra, é opcional. Aqui dentro, ele pode receber parâmetros. Ele pode receber parâmetros. O que são esses parâmetros? É os insumos necessários para você construir um objeto, né, uma instância daquela classe, ok? Então, vamos lá. Quais são os tipos de métodos que existem, então? Existem 3 métodos, ok? Padrão. Existem os métodos que nós chamamos de construtores,
que é o que a gente acabou de ver. O método construtor, ele tem o mesmo nome da classe, ok? Não pode ter nada no retorno indicado, né? Não pode retornar nada, aceita parâmetros, ok? E se você não falar nada, o Java vai fornecer um para você. Existe um outro tipo de método, que são os métodos, ok? São os métodos que nós chamamos eles que não retornam nada, que são os métodos void. O que são os métodos voids? Ele entra numa ação, ok? Executa aqui dentro e ao final ele finaliza e continua a execução aqui no código da classe que chamou essa ação. Então nessa linha aqui, eu chamei a ação. Ele vai lá, entra dentro daquela ação, executa todas as linhas lá dentro e no final ele continua na próxima linha após ele ter chamado a ação e não faz nada. Beleza. E existem os métodos do qual ele retorna algo. Esse algo pode ser um tipo primitivo, pode ser um objeto, ok? Pode ser qualquer coisa. Então, o que vai acontecer? Né? Você vai ter suas linhas de código aqui, ele vai vir aqui, ok? E vai executar uma ação, certo? No final da ação, ele vai gravar alguma informação. Ele vai gravar alguma informação aqui, ó. Ele vai gravar alguma informação. Entendeu? Então, ele gravou essa informação aqui. Então, ele vai pegar esse bloquinho aqui e vai devolver na linha que chamou aqui, ó. Na linha que chamou. Ok? E aí, você tem que pegar esse bloquinho e atribuir aqui, então, a um objeto aqui. É um objeto. Então, você pega isso daqui e grava dentro aqui de objeto, de algum objeto, algum que você declarar, qualquer um, você pode declarar qualquer coisa aqui, qualquer nome, qualquer objeto. E aí, a partir dessa linha, ele vai para a linha de baixo, e você tem sempre, aqui dentro dessa execução aqui, você tem esse objeto que foi, né, retornado dessa ação aqui. Então, você tem os métodos construtores, você tem os métodos que não retornam nada, e você tem os métodos que retornam alguma coisa, ok? Obviamente, aqui você pode passar ação aqui dentro, aqui você pode passar parâmetros para executar a ação. Pode passar um ou vários parâmetros. Entendeu? Então, o que é importante eu saber dentro dos métodos? Um método, ele é declarado, né? Ele é declarado com um nome, ok? Qual que é o nome que eu vou dar para esse método? Beleza? Tem que ser um verbo, né? Por exemplo, aqui, ó. Calcular salário. É um verbo, beleza? Ele é dotado de o tipo de retorno. Aqui, ele pode ser void, beleza? Ele pode ser um objeto que você quer retornar, um int, pode ser um double. Opa, deixa eu escrever direitinho aqui, né? Pode ser um double. Pode ser um tipo wrapper lá, lembra? Ele pode retornar aqui, ó, um integer. Pode retornar uma string. Assim como ele pode retornar um objeto aqui do tipo pessoa, ou do tipo carro, ou do tipo computador, né? Ele pode ser qualquer uma dessas situações aqui, tá? Ele pode ser qualquer uma dessas. Pode ser void, pode ser tipos primitivos, pode ser tipos wrappers e pode ser tipo de classes que você cria. Entendeu? Então, aqui eu estou definindo para você qual que é a sintaxe, como que você escreve, ok? Do lado de cá, você tem os parâmetros, aqui, uma lista de parâmetros separados por vírgula. Por exemplo, eu posso dar um parâmetro aqui, int, o mês. Qual que é o mês trabalhado? Mês 01, mês 02, mês 3, mês 4, mês 5, para eu poder calcular o salário. E eu posso receber aqui também um objeto pessoa, tá vendo? Que bacana. Eu vou dar o nome desse objeto pessoa com o nome P. Então, aqui eu posso receber parâmetros na execução desse método. E aqui, eu preciso escrever aqui, antes de tudo, o modificador de acesso. Por enquanto, nós vamos escrever esse modificador de acesso nas nossas aulas como sendo público.
O que é o modificador de acesso público? Ele é acessível a qualquer outra classe. Qualquer outra classe que quiser chamar o método calcular salário, ele consegue, porque o método eu marquei ele como público. Se eu marcar ele como privado, aí eu restringo. Mas existem outras marcações aqui, tá? Mais para frente a gente vai ter uma aula de modificador, né? A gente vai falar sobre o modificador de acesso. Por enquanto, vamos manter dessa forma aqui. Então, esse método eu posso escrever ele, né? Eu posso reescrever ele aqui de uma maneira melhor, sendo assim, ó, public, né? Por exemplo, void calcular salário, abre, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. Então, isso aqui é um método. Ele vai ser executado assim que alguém solicitar alguma coisa. Lembrando que esse C aqui, ele é o quê? Minúsculo, tá? Esse C aqui, ele é minúsculo, né? Então, ele é minúsculo. Esse S aqui é maiúsculo. Segue aquela regra de escrita, né? Começa minúsculo. Qualquer outra palavra que vier, né? Você sobe para a caixa alta. Continua minúsculo. Outra palavra que encontrou, sobe para a caixa alta, né? Daqui é o padrão camel case, né? O caso aí do camelo, né? Camel case. Beleza? Então, a gente começa com letra minúscula. A partir daí, cada palavra que houver, igual o S do salário, que a gente aumenta para a caixa alta. Ok? Sendo, então, um padrão de escrita. Ok? Então, isso daqui é os métodos. Então, você tem aqui, ó, uma classe do lado de cá, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui o método, deixa eu escrever, então, assim. Vamos fazer um exemplo aqui bem, bem bacana. Você tem aqui a classe computador teste. Dentro dele tem os objetos, né? Marca, modelo. E aí você tem as ações aqui. Qual clock? Entendeu? Quanto de memória. Estou escrevendo assim para ficar mais fácil a nossa escrita. E aí do lado de cá você tem uma classe computador teste. Aqui é a classe computador, né? Desculpa. Aqui é a classe computador. E aqui você tem um computador teste que você vai chamar, né, um objeto, computador, C1, recebe new computador, vai desculpando a escrita das letras aqui. Nesse momento, na próxima linha, você pode utilizar o C1 ponto, né? Aí você vai fazer um gancho aqui, tá? C1 ponto, você pode puxar para cá, você pode puxar para cá, né? Você pode puxar para cá a marca, você pode puxar para cá, né? O modelo, você pode puxar para cá uma pergunta, né? Qual é a ação que você quer executar? Então, C1 ponto quanto, né? Quanto de memória. Então, nessa ação aqui, o que vai acontecer? A linguagem de programação vai executar isso daqui, vai declarar uma instância da classe como C1, e esse pontinho aqui, ele instancia um método que está dentro do C1. Quem que é C1? C1 é o computador. Então, ele vai lá na classe computador aqui, entendeu? E vai achar o método que corresponde aqui. Esse seria o fluxo de execução de um método, ok? Então, para eu instanciar essa classe computador, eu preciso da palavra-chave new. A palavra-chave new é o que eu instancio uma nova classe. E o ponto, ele faz com que eu utilize alguma coisa de dentro dessa classe, que nós chamamos aqui, então, de quê? Nós chamamos de instância, né? Eu quero invocar um método do lado de lá, ok? Então, essa seria a ideia nossa aqui para estar trabalhando com a parte do Java. E aí, voltando então aqui para o meu desktop, vamos então ver aqui como seria isso daqui na prática, né? Então, eu vou criar uma classe aqui, computador, definir quais são as minhas propriedades, tá vendo aqui? Cada um desses aqui são as propriedades, se eu quiser colocar mais propriedades que eu posso. Aqui, eu criei os parâmetros da minha classe, por exemplo, o M aqui é a marca.
marca do computador. O mod é o meu modelo do computador. O C é o meu, é o clock, ou a velocidade do meu computador. A memória é total de memória do meu computador, ok? É em gigabytes. O H é a quantidade do meu HD, então isso aqui é o total de espaço do disco. É em gigabytes, vamos colocar assim. Então, essa anotação aqui são o meu Javadoc. Eu dou uma definição do meu método, e aqui cada arroba parâmetros aqui, ó, eu estou informando que existe um parâmetro. Quais são os parâmetros aqui, ó? Olha aqui o método construtor. Não tem o mesmo nome da classe computador, então é o método construtor. Não tem nada escrito atrás, né? Não pode ter void, não pode ter o retorno, ok? Aqui tem os parâmetros, porque ele pode receber parâmetros. E aqui, quando ele entrar aqui a primeira vez, ele vai pegar o parâmetro que veio com a letra M e vai armazenar na minha variável interna da minha classe, na minha variável interna da minha classe, ok? Marca, ele vai armazenar, ele vai pegar o M e vai salvar dentro de marca. Então, aqui dentro de marca, quando ele construir, vai estar preenchido com o valor M. O que tiver aqui no meu modelo, ele vai armazenar na minha variável modelo. O que tiver vindo aqui de C, vai armazenar dentro da minha variável clock. O que vier de main, vai armazenar dentro de memória. O que vier de H, vai armazenar dentro de HD. Eu dei esses nomes aqui diferentes, para que você possa ver onde é que é o rito de atribuição aqui. Então, quando a minha classe computador for instanciada a primeira vez, o primeiro método que será executado será esse cara aqui, ó, computador. Eu vou dar 2 cliques aqui, vou adicionar um breakpoint para a gente ver isso acontecendo. E aqui mais embaixo eu criei 2 métodos, né? Eu criei um método para perguntar, né? Eu vou até mudar esse nome aqui, vou colocar aqui, ó, calcular clock, tá bom? Que aí ele vai imprimir o que tiver armazenado na variável o quê? Clock, certo? Salvar no banco, tá? Vou deixar assim para você. Aí eu vou salvar no banco de dados esse computador, com marca, modelo, clock, tudo seguindo o printf, lembra? Eu vou digitar lá no console, marca, 2 pontos, vou exprimir uma string, vou dar um espaço, tracinho, vou escrever modelo, outra string, traço, clock, 2 pontos, %d de decimal, lembra? Que é um valor inteiro, tracinho memória, outro valor inteiro, certinho? Aí, aqui está concatenando a linha com esse mais aqui, vamos tirar para não confundir vocês, tá? E aqui, vou colocar aqui memória, tracinho, espaço, HD, %d de novo, certinho? Até aqui. Aí, vírgula, então aqui acabam os meus parâmetros, ó. Aqui é a escrita do meu primeiro parâmetro, encontrei a primeira vírgula. Encontrei a primeira vírgula, então aqui dentro tem 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros. Eles vão, marca vai ser jogada aqui no %s, a variável modelo vai estar sendo jogada aqui dentro de modelo, a variável clock vai estar sendo jogada aqui dentro de clock, a variável memória vai estar sendo jogada aqui dentro, e a variável HD vai estar sendo jogada aqui dentro. Por que desse jeito? Porque é mais fácil, tá vendo? Digitar a variável aqui, é muito mais fácil eu ter essa formatação aqui. Ok? Então, eu construí a minha classe computador. Posso colocar mais coisas aqui? Posso. Vamos criar um outro método aqui. Por exemplo, um método que retorna alguma coisa. Public, né? A escrita public, o tipo de retorno. Se for void, não retorna nada. Ele executa isso daqui e para. Eu quero retornar o quê? Quero retornar uma string. Entendeu? E eu vou perguntar aqui, ó. Calcular, consultar marca. Vou abrir aqui, fechar. Aí, nesse caso aqui de consultar marca, eu sou obrigado a utilizar a palavra-chave return, que eu não falei. A palavra-chave return, ele me retorna, eu vou vir aqui, vou fazer aqui ação 1, vou colocar comentário aqui para vocês entenderem. Nessa primeira linha, eu faço ação 1. Qual que seria a ação 1? Ir lá no banco de dados e consultar o computador em questão. Ação 2.
juntar outras informações pertinentes. Então, eu posso ter aqui ação 3, ok? Posso ter ação 4, tranquilo? Quando eu terminar tudo, a última linha é obrigado, tá? A última linha tem que ser o return. Eu não posso ter código abaixo do retorno, tá bom? Então, return, aqui eu vou retornar o quê? A minha marca. Vamos supor que eu tivesse ido lá no banco de dados. Qual que é a variável que tem armazenado a marca? Essa variável aqui, ó, marca. Ela é de que tipo? String. Então, ele aceita eu retornar string, tá vendo aqui? Se eu vier aqui e colocar, vou retornar um int, ele não deixa. Por quê? Você está mandando retornar uma string no código aqui, e lá no método você está falando que é um int. Não pode. É um int ou é uma string? Ou o return você tem que converter para int, ou aqui você tem que alterar esse cara aqui para o valor correto, que seria uma string. Você tem que retornar do mesmo valor que é o que você realmente está retornando. Então, eu criei esse método aqui, consultar a marca. O que, que a método consultar a marca faz? Eu vou dar asterisco, o asterisco aqui, tá vendo? E vou comentar. Este método consulta a marca de um computador no banco de dados. Estou só inventando aqui para a gente saber que a gente tem que comentar aqui dali. Se ele tivesse parâmetro, por exemplo, aqui, ó, um parâmetro aqui, int memória, né? Então, quando eu fosse fazer esse método construtor aqui, ó, barra asterisco, asterisco, o próprio Java já traz para mim, ó, um parâmetro aqui, retorna marca, tá vendo aqui? E aqui eu poderia escrever, este método consulta uma marca, ok? No banco de dados de um computador específico. Então, aqui eu vou alterar esse cara aqui para o que estava e vou tirar esse parâmetro aqui para eu não ter que passar um parâmetro agora. Então, seria isso daqui. Do lado de lá, eu tenho uma classe computador teste. Vou até deixar aqui, vou comentar. Entendeu? Então, agora aqui no computador teste, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar esse computador aqui, ó, lá. Então, eu vou criar um objeto de que tipo? Computador. Qual que é o nome que eu vou dar para ele aqui? Vou dar o nome dele aqui de Dell, ok? Se eu fizer ponto e vírgula aqui, tudo bem, criou um computador Dell, só que o Java não sabe o que é essa variável Dell, entendeu? Então, se eu mandar executar aqui, só para vocês terem uma ideia, ele vai lançar uma exceção nessa linha 3 aqui. O que é lançar uma exceção? Lançar uma exceção é dizer para você, programador, que algo não está correto e ele não pode continuar daquela forma, porque a máquina não pode tomar decisão por a gente, entendeu? Então, você que tem que ir lá programar e dizer, eu quero que aconteça dessa forma, certo? Então, eu vou vir aqui com Java Application, você vai perceber aqui que ele vai rodar esse computador teste aqui e não vai fazer nada. Agora, se eu vier aqui e fazer assim, ó, del, agora eu vou instanciar, ponto, ok? Calcular clock, tudo bem aqui? Quando eu fizer del ponto calcular clock e eu tentar executar esse cara aqui, Java Application, ó lá, ele está falando, ó, a variável não foi inicializada, tá vendo aqui? A variável não foi inicializada. No Java, na linha, tá vendo essa leitura aqui, ó? Onde é que ocorreu esse erro? Na classe computador teste.java 2.14, na linha 14. Então, se eu clicar aqui, ó, cliquei aqui, ele vai marcar. Se eu clicar lá, ele vai marcar para mim a linha 14. Olha lá, ele vai mudar da linha 7 para 14, ó. Pronto, selecionou a linha 14. Então, eu não posso utilizar essa variável aqui dessa forma. Entendeu? Por isso que eu tenho que instanciar a classe. Por que, que eu tenho que instanciar a classe? Porque eu tenho que dizer no meu construtor como que eu tenho que construir esse objeto del. Entendeu? Então eu vou construir. Por isso que ele vai passar lá no método construtor. Quando eu faço isso, ele já traz para mim, ó. Tem que ser uma string aqui. O que é o M? É uma string, né? Então eu vou escrever entre aspas aqui. Qual que é o meu cara? Um del tower, ok? T, sei lá, 2850. Estou chutando um modelo aqui. Qual que é o modelo? Ah, eu já descrevi o modelo aqui, então eu vou tirar daqui o modelo Tower, entendeu? Que é aqui também é uma string, tá vendo? Ficou pretinho aqui, ó.
À medida que eu passo o mouse para cima, ou a direcional para lá e para cá, ó, ele muda. Esse campo aqui é uma string. Então, eu vou escrever aqui Tower T 2850. Ou, sei lá, a 5820. O C é inteiro, tá vendo lá? É inteiro. E eu não sei o que é C. Int C, o que é C? Aqui é o clock, então eu vou colocar aqui 2800 de clock. Memória aqui eu vou colocar aqui 8096, 8 GB, ok? E o HD aqui eu vou colocar, sei lá, 512 GB. E no final eu termino com ponto e vírgula. Entendeu como é que funciona isso daqui, né? Então o new ele faz isso. Então quando eu dou um Ctrl barra de espaço aqui, ó, eu vou trazendo para frente e eu paro o mouse em cima aqui do cara aqui, né? Eu vejo a documentação, ó. Naquela hora eu não estava lendo, mas aqui eu consigo, ó. Quais são os parâmetros? Pretinho, o M, marca do computador, o mod, modelo do computador, o C é o clock, ou a velocidade, memória total, que total de espaço. Fica melhor, né, de eu ler, eu não preciso abrir a classe para eu poder saber que foi feito isso. Então, quando eu fizer isso daqui, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é executar o método construtor por conta da palavra o quê? New. Eu quero um novo objeto do tipo del. Por que isso? Porque eu posso vir aqui na linha de baixo e fazer assim, ó, computador, igual o exemplo lá de cima, ó, Toshiba, recebe new computador. Aí agora eu vou passar os parâmetros aqui, ó. Então é o Toshiba, no modelo, né, o satélite, modelo satélite, vamos pegar aqui o L775, notebook. Aí aqui eu vou colocar 28500, sei lá, qualquer valor aqui. Pronto. Esse computador, ele é igualzinho a esse? No sentido de estrutura e de organização, sim. Ok? No sentido de valores preenchidos como objeto, esse Dell aqui é diferente do Toshiba. Mas todos eles serviram como, para ser criado, passou pelo mesmo método, pela mesma forma de um computador. Então, essa classe aqui, ela representa isso, ela representa a forma, tá vendo? E aqui no computador, eu posso ter vários, por isso que eu preciso da palavra-chave new, para eu poder fazer isso daqui, ok? E aí, então, na linha de baixo, eu vou fazer assim, ó, consultar a marca, ponto e vírgula. Na linha de baixo, eu vou fazer Toshiba, tá vendo? Ponto, né? Consultar marca. Eles vão executar o mesmo método? Sim, mesmo método consultar marca, mas é o método da instância Dell, o de baixo é o método da instância o quê? Toshiba. Se eu parar o mouse aqui, segurar a tecla Ctrl do teclado e clicar aqui em marca, ele vai para a linha 56 do computador. Segurando a tecla do teclado, Alt, setinha para a esquerda, ele vai voltar. Ok? Ele volta para lá. Voltou para cá, e eu consultar a marca, também foi para a linha 56 da classe computador, só que são instâncias diferentes. E aqui eu vou retornar o quê? A marca para ele. Se eu vou retornar a marca, eu tenho que pegar essa marca e fazer alguma coisa com ela. Então, eu vou armazenar na variável marca del. Vai receber esse cara. Marca Toshiba. Vai receber esse cara. Esse cara aqui está me retornando um objeto o quê? De que tipo? Está me retornando uma string. Tá vendo aqui, ó, como é que eu leio aqui, ó? Consultar, marca, abrir parênteses, acho parênteses, 2.string. Igual eu estava escrevendo lá no diagrama, lembra? Esse string aqui é o retorno. Então, essa marca dela que ela tem que ser de que tipo? String. Então, vou vir aqui e vou declarar ela aqui como sendo o quê? String. Assim como na linha de baixo. Então, o seu código agora ele vai compilar. O que vai acontecer na linha 20? Na linha 20 e na linha 21, tanto a marca Dell como Toshiba se perdeu. Se eu não usou a variável, então eu não quero deixar ela se perder. Então eu vou vir aqui e vou imprimir aqui, ó. Ok? Marca da instância Dell. 2 pontos, %s, vírgula aqui, marca Dell. E aí agora eu vou fazer do mesmo jeito, trocar o println aqui para o printf, né? Ele está reclamando. Vou fazer da mesma jeito aqui, marca, aqui é quem? Toshiba. Ctrl barra de espaço e ele completa o código para você. Toshiba.
Pronto, então eu peguei, fui lá no método consultar marca, ele me retornou a marca, eu peguei ela e armazenei na marca Dell. Na linha 21, eu peguei esse cara aqui e estou imprimindo na linha 21. Do mesmo jeito, na próxima linha de 19, eu peguei esse cara aqui, fui lá, consultei a marca Toshiba, armazenei na variável Toshiba e agora eu estou usando aqui. Se eu quiser escrever mais código aqui, ó, mais código, escrevi um tantão de código aqui, e tá escrevendo. E aqui eu quero imprimir de novo, ó, system.out.println, eu quero imprimir aqui a marca do computador Dell é dois pontos, aí eu posso vir aqui e utilizar aqui, ó, né? Eu posso concatenar aqui com o variável marca Dell, entendeu? Então, vamos trocar o nome marca por modelo para ficar melhor. Eu quero saber do modelo Dell. Qual que é o modelo Dell? Qual que é o modelo Toshiba que está vindo? Beleza? Vou trocar essa palavra aqui, ó. Vou segurar no meu teclado. Ctrl, o número 2, Ctrl 2 no teclado, ok? Ele vai abrir uma caixinha de texto aqui para você, aqui embaixo. Eu vou apertar a letra R, tá vendo aqui? De Rename em File. Renomear no arquivo, R. Então, agora, em vez de ser marca Dell, eu vou digitar aqui, ó, modelo, e ele tá alterando onde ele encontrar a palavra marca Dell, ele vai alterar sozinho. Observa aqui, ele está alterando na linha 18, na linha 21 e na linha 37. Enter. Pronto. Ctrl 2, R. Vou fazer o mesmo jeito para a marca Toshiba. Vou trocar para o modelo Toshiba. Qual que é o modelo Dell? Qual que é o modelo Toshiba? Ok? Então, eu vou lá no consultar marca, ok? E vou trocar esse cara aqui. Vou trocar esse cara aqui por consultar modelo. Não existe esse método do lado de lá. Vou lá no meu computador, vou trocar aqui por consultar marca, vou dar o nome de consultar modelo. Por que que eu estou trocando? Só para ficar mais fácil, na hora que eu estiver lendo, o meu exemplo acabou caminhando para te dar um exemplo do modelo da marca, porque em cima eu já criei uma marca, né? Eu já disse o nome da marca quando eu estava instanciando a classe computador. Então é só para facilitar aqui para a gente entender. E aqui, em vez de ele retornar a marca, eu vou retornar quem? O modelo. Simples assim. Ok? Beleza, então eu posso escrever aqui. Você viu que eu usei um modelo Dell aqui, depois usei ele aqui embaixo, eu posso usar o tanto que eu quiser, né? Então, mais embaixo aqui agora eu vou chamar outro método, vou imprimir system.print.ln, vou chamar o computador Dell, ponto, aí tem um método aqui, ó, calcular clock, lembra? Calcular clock? Ele é um método void, não me retorna nada, entendeu? E ele imprime no console o clock do computador instanciado neste momento. Então, clock. Então, ó lá, mandei imprimir aqui, ó. Então, vou trocar aqui, ó. Ele não retorna nada. Então, vou vir aqui e colocar assim, ó. A velocidade do computador Dell é dois pontos. Sempre para eu juntar uma coisa com a outra, eu vou utilizar o caractere mais aqui. Entendeu? É o Dell ponto calcular clock, que ele é o quê? Um método que não retorna nada, certo? Ok? Então, é essa a nossa situação aqui. O que ele está reclamando aqui, hein? A velocidade. Deixa eu aproveitar e corrigir esse erro de inglês aqui. Né? Vou vir aqui. printf, %d, vírgula. Ah, não posso, né? Porque esse cara aqui, ele é string print. Ah, cara, ele não retornar, já está imprimindo lá, né? Então, nem preciso fazer o print ali do lado de lá. Desculpe, que eu não tinha olhado o nome do método. Então, vou vir aqui, é só chamar o método aqui, ó. Então, ele não retorna nada, vou chamar o método aqui. Observa a diferença. Aqui eu chamei o método del e armazenei numa variável, porque ele retorna. Aqui eu só chamei o método, não vou armazenar em nada, porque não tem jeito de eu armazenar, porque ele não retorna nada. Se eu tentar armazenar, por exemplo, aqui, uma string
Não, vou fazer com int. Int A recebe, né, esse clock, ele dá erro. O erro que ele vai falar aqui para você, ele vai falar assim, ó, o tipo, né, o tipo não é reconhecido porque eu estou falando que eu vou retornar um void, tá vendo escrito aqui void, para int, né? Eu vou retornar um void para int. Então, não posso fazer isso daqui. Essa é a diferença de retornar e não retornar. Por isso que eu estou fazendo esse exemplo aqui com vocês. Então, tá. Então, vou colocar um breakpoint aqui e nós vamos executar para poder ver como que ele está sendo executado. Do lado de cá, eu vou colocar um breakpoint aqui no computador. Vou colocar um breakpoint no calcular clock e vou colocar um breakpoint na linha consultar modelo. Eu quero que ele pare em todos esses cenários aí para a gente ver executado. Então vamos lá, botão direito, debug as Java application. Vai mudar a minha instância. Então tá, o que eu tenho como parâmetros aqui até agora de variável? Até agora nada, ok? Então quando eu apertar F6 aqui, F6 no computador, ele vai entrar lá no método construtor de quem? Da classe computador. Apertei F6. Olha lá, entrou aqui. Ok? Aqui ele já tem um M valendo o quê? Del, o Tower T5820, o C, o M e o I. Quem que são esses valores aqui? É esses valores que eu preenchi aqui. Ó. Esse Del vai ser armazenado na variável M, esse cara vai ser armazenado no segundo parâmetro, esse cara no terceiro, esse cara no quarto, esse cara no quinto. O Java ele não sabe o nome que você está dando, ele não interessa com isso, ele quer saber só o tipo e a posição. A posição é separada por vírgula. Então, esse tipo aqui, string. Então, a primeira aqui é o quê? String. Então, qual que é a assinatura desse método construtor? String, string, int, int, int. Eu posso ter outro construtor aqui com outra assinatura diferente, aqui na linha de baixo, ó. Computador, posso ter aqui, ó, né? Posso ter o default, posso ter outro aqui então, inclusive, ó, computador, posso ter mais, ó. Desde que, ó, string M, string mod, int A, int B, int C. Olha só, ele não deixa. Ele não deixa, porque são dois caras iguaizinhos, ó. Olha lá, método duplicado. Não interessa se o nome é mod. Aqui eu dou o nome de C, MEM, H. Aqui eu dou o nome de A, B e C. Não interessa, entendeu? Para ser diferente, a minha assinatura aqui, ó, essa é a minha assinatura. Tem que ser diferente. Qual que é a assinatura desse cara aqui? String, string, int. Qual que é a assinatura desse cara? String, int. São assinaturas iguais, então não posso. Então, se eu vier aqui mudar esse cara aqui, ó, sei lá, para algum outro tipo, para algum tipo ele já deixa. Mesmo que aqui seja int, e aqui também aceite inteiro, mas aqui é um integer. Ele aceita uma classe aqui no C. Ok? Então fica confuso para o programador quando for instanciar, eu vou passar um int ou vou passar um integer? Então seria bom você modificar isso daqui. Então eu poderia ter um outro parâmetro aqui, ó. Se eu tivesse aqui um outro int aqui, ó, int C, tá igualzinho. E eu viesse aqui colocar assim, ó, int D já é diferente. Então ele não vai reclamar. Tá vendo que ele não vai reclamar? Por que ele não vai reclamar? Porque aqui, ó, string, int, e o de baixo ainda tem mais um int. Aqui em cima tem 5 parâmetros, e embaixo tem 6. Então, essa é como que ele consegue chegar aqui. Ele consegue chegar aqui sabendo pela assinatura do método. Então, do lado de lá, quando eu estiver instanciando, como é que eu vou diferenciar se ele entra aqui, se ele entra primeiro aqui, ou se ele entra aqui? Ele só pode entrar em um deles, porque é um método construtor, ele só constrói de um tipo por vez. Então, ele vai entrar aqui pela construção, né, no qual eu estou falando de apenas um, somente um. Entendeu? Então, qual que é um, somente um? Assinatura do método. String, int. É diferente aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, vou apagar esses caras aqui, para não atrapalhar o nosso exemplo. Ok? Então, passou os parâmetros aqui certinho, quando eu apertar F6, ele entra. Aí ele vai pegar o M que está aqui declarado, ok? E vai criar uma variável marca e vai atribuir o valor de M para a marca. Ok? Então, olha lá. Ok? Agora eu vou fazer de novo o modelo, o clock, a memória. Ok? Então, se eu separar aqui na variável marca, já tem del. Modelo, entendeu? Já tem clock, já tem memória, mas não tem o HD, tá vendo aqui? O HD tá 0. Lembra que os números, os tipos primitivos começam com 0 e os de classe começam com null.
Então, eu vou vir aqui, pronto. Agora ele tem um HD, tá vendo? O HD está aqui. Ah, cadê ele aqui, ó? Por que eu não estou vendo ele aqui? Porque aqui eu não estou nesta classe computador, eu estou dentro dela. Então, eu vou dentro deste. Aí aqui dentro existe um computador. Olha lá. Aqui dentro existe um computador. É esses caras aqui, ó. Essas variáveis aqui são as variáveis de instância da própria classe computador. Quem que é essa classe aqui? No momento ela se chama computador. Do lado de lá, ela vai se chamar Dell. Entendeu? Então, vou vir aqui, vou apertar F6, pronto. Voltou para cá. Dell aqui existe? Ainda não. Não existe aqui Dell ainda. Na próxima linha que ele fazer isso daqui, ele vai armazenar tudo isso aqui dentro. Ó, na próxima linha, ó, quando eu apertar F6, pronto. Na próxima linha agora já existe um computador chamado o quê? Dell. Dell, então, é de que tipo? Computador, tá vendo aqui? Esse ID aqui é um ID interno do Java, viu? Não preocupa com ele agora, não. Então, vou vir aqui, abrir, se eu abrir aqui o computador Dell, eu tenho tudo dele, igual eu falei para você. Eu tenho o clock, eu tenho o HD, a marca, o modelo e a memória, tá vendo aqui? Tá tudo aqui, dentro dessas variáveis aqui. Do mesmo jeito, vou fazer agora com Toshiba. F6, string aqui, olha o diz computador aqui, ó. O que que tem aqui na variável aqui, ó? No clock, que é inteiro, tá 0. No HD, que é inteiro, tá 0. Na marca, que é uma string, tá null. No modelo, que é uma string, também tá null. À medida que eu vou apertando F6 aqui, marca, ele vai preencher marca aqui, ó. Observa essa variável que ele vai mudar, ó. Ó lá, atribuiu. O próximo, satélite. O próximo, clock. Ele vai deixando de amarelinho ali, ó. Ele vai deixando amarelinho aqui, ó, onde é que ele tá alterando da última vez, ó. 8. Mudou para o amarelinho aqui. Agora o HD. 500, tá vendo? Pronto, vai para a próxima linha. A próxima linha, ele ainda está na linha 15. Na próxima linha, linha 16, que não existe, o Toshiba já existe aqui agora. Agora existe Dell, do tipo computador. Agora vai nascer um outro computador meu, Toshiba, que é de que tipo? Também computador. Os dois são computadores, mas são objetos do quê? Diferentes. Tranquilo? Então, se eu vier aqui, ó, né, e apertar F6 aqui, ele vai lá no método consultar, ele vai lá no método consultar, modelo, tá vendo aqui? E vai dar um return dentro de quem? Modelo, vai retornar esse valor aqui, ó. Como é que ele sabe? Ele sabe porque quem tá vindo aqui é essa instância aqui, ó, de quem? De Dell, é o ID 30. Então, se você vir aqui, dar um F6 aqui, e vier aqui no Dell, você vai ver que ele é o ID 30. Por isso que ele sabe que do lado de lá também é o mesmo ID 30 que está indo. Do mesmo jeito, eu vou fazer com o modelo Toshiba, vou lá consultar a marca, ele vai retornar a marca aqui Toshiba, eu vou pegar ela e vou armazenar na minha variável aqui, ó, Toshiba. Então, agora existe Dell do tipo computador, Toshiba do tipo computador, modelo Dell, que é uma string, que tem esse valor aqui lá dentro, modelo Toshiba tem esse valor aqui lá dentro. E agora eu posso imprimir, ó. Vou imprimir o modelo no console, ó lá, modelo de instância Dell. Agora, modelo da instância Toshiba, imprimiu aqui. Tá vendo que imprimiu tudo junto aqui? Porque eu imprimi com printf. Faltou eu dar uma quebra de linha aqui, ó, para não ficar encavalado aqui as informações aqui. Tá vendo que ficou feio? E agora ele vai encavalar a marca do modelo Dell, olha lá, ó, a marca do modelo Dell. Olha lá, encavalou a marca do modelo Dell, porque eu também não dei aqui, ó, antes de cada. O ideal, pessoal, é sempre assim, ó, antes de você colocar um print, já dá uma quebra de linha, porque aí já começa quebrando a linha, e aí você não tem essa situação de encavalamento. E agora, no Dell calcular, ele vai entrar lá no método do Dell, tá? Olha só, no Dell eu tenho o clock 2800. No Toshiba eu tenho o clock 2, tá vendo? Então, como é que ele sabe que ele tem que entrar no Dell ou no Toshiba? Porque tem dois computadores. Ele está indo pelo nome da sua instância. A sua instância tem um ID 30. Então, ele vai passar a instância ID 30 para lá. Chegou aqui, qual que é a instância dele aqui? Computador. Quem que é o computador que está aqui? O ID 30. Aí, agora aqui, ele vai imprimir system.println. O clock desta máquina é, olha lá, ó, entendeu? Ele vai fazer a impressão desse cara. O clock desta máquina é 2800, tá vendo aqui? Olha lá, o clock dessa máquina, ele entrou aqui, imprimiu isso daqui, voltou aqui, e aí encerrou, porque não tem mais código da linha 40 para frente. Entendeu? Então é assim que funciona as instâncias de classe e os métodos que vai e voltam parâmetros.
E aí eu posso fazer um if também aqui, ó. Eu quero comparar se o computador Dell é igual ao computador Toshiba, olha só. If, né, if Dell, não é isso? If Dell, ponto, como é que eu comparo o objeto? Com a palavra equals, não é isso? Equals, vou comparar com outro objeto. Qual outro objeto que eu quero comparar? Com o Toshiba. Aí eu vou dar aqui, ó, system.out.println, o computador Dell é o mesmo que o Toshiba. Ou seja, significa que na sua casa você tem apenas um computador. Você está achando que tem dois, mas na verdade tem um. Se isso daqui acontecer, se for igual. Se não, system.out.println são computadores diferentes. Ou seja, você tem dois computadores. Vou fazer um termo aqui de goiano e de mineiro. Uai, você tem dois computadores, eu vou dar uma quebra de linha aqui, ó, para ficar bonitinho. Beleza? Então, é isso que vai acontecer aqui, tá? Olha só o quão é engraçado isso. Eu vou executar tudo de uma vez, eu vou imprimir essas coisas para cima, tá? Vai dar uma quebra de linha. Vai dar uma quebra de linha aqui, duas quebras de linhas aqui, duas aqui, para eu não ter que passar pelo breakpoint e tudo de novo, né? Já vou dar um rumo sem ser com debug. O debug ele para naqueles pontos de paradas, nos breakpoints. O Java Application não, ele passa direto. Executei. Opa! Aqui print ln, passou uma barra aqui que eu não vi, né? Desculpa. Vou executar de novo. Olha lá, são computadores diferentes. Uai, você tem dois computadores? Ok? Então, aqui no if, né? Vou colocar um breakpoint aqui. Vou tirar os outros breakpoints para eu não ficar para eu não ficar tendo que investigar. Vou tirar todos os breakpoints com esse remove aqui, ó. Removi todos os breakpoints, tá? Vou vindo aqui no computador teste, vou colocar um breakpoint só aqui no if, só para vocês verem. Então, vou executar agora aqui com o debug. Debug as Java Application. Pronto, parou aqui no if, né? Do Dell, né? Então, são iguais? Se são iguais, ele entra nessa linha. Se são diferentes, ele vai entrar aqui, tá vendo? Olha lá, entrou aqui. Viu que bacana? Então, ele fez isso. E aqui também existe também a possibilidade de você negar essa instância, né? Se você negar essa instância, vamos inverter então. Então, vamos inverter os prints, né? Aqui, como é que eu leio isso daqui, ó? São iguais. Aí, o interrogação eu nego. Então, são diferentes, sacou? Ó, isso daqui. São iguais. Del.equals Toshiba, verdadeiro. Aí eu vou negar o verdadeiro. Quando eu nego o verdadeiro é falso. Se ele for falso, ele entra aqui e eu vou falar, são computadores diferentes. Aí eu vou vir aqui e vou executar de novo para vocês verem. Debug as Java Application. Olha lá. F6, entrou aqui. São computadores o quê? São uai. Você tem dois computadores, são computadores diferentes. Ok? E aí também tem, eu não sei ainda como é que está a escrita disso, existe aqui um not equals. Eu esqueci como é que chama. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa para a próxima. Vamos concentrar no que é o importante aqui. Dessa forma aqui, ok? E aí, então, isso me remete ao seguinte. Qual que é o critério, então, que ele está levando em consideração para dizer se o Dell é diferente do Toshiba ou se o Toshiba é igual ou não ao Dell? Ele está levando em consideração aqui o ID do objeto. Mas nós não podemos deixar isso dessa forma. Nós temos que dizer para a máquina, né, porque pode correr o risco depois de você ter uma mesma instância e você mistura essas instâncias na hora que você estiver programando, e aí você vai ter dificuldade com isso. Então, é melhor você dizer para a máquina qual que é o critério que você quer que leve em consideração para dizer se eles são iguais ou se eles são diferentes. Para isso, existe, dentro da classe Object do Java, de qualquer classe computador,
existem dois métodos que você pode escrever aqui, sobrescrever, que se chamam equals e hashcode. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, vou na opção source, ok? Na opção de código, de fonte, e vou pedir para o meu Eclipse gerar para mim o equals e o hashcode. O que são equals e hashcode? Equals e hashcode são o critério que você vai utilizar para diferenciar um objeto do outro. Qual é o critério que eu quero dizer que um computador é diferente do outro? Por exemplo, vamos supor que fosse uma pessoa. O que diferencia uma pessoa da outra dentro do mundo lógico? O CPF? Beleza, ele tem CPF, então pode ser ele. Aí, se não existe o CPF dentro das propriedades, pode ser o RG? Pode. Beleza, e se não existe o RG, pode ser a altura e a cor do cabelo? Pode. Você tem que combinar essas informações para que cada objeto que nasça, essas informações não se repitam. A partir do momento que eu digo que é o CPF, esse CPF não pode ter dois, porque se tiver dois igual, mesmo as outras propriedades sendo diferentes, ele vai considerar como sendo igual, ok? Então, eu vou dizer aqui que no meu caso, meu computador, se ele tiver o mesmo clock, o mesmo HD, a mesma marca, a mesma memória, o mesmo modelo, ou seja, vou utilizar tudo, tá vendo? Eu posso utilizar só um critério, como eu posso utilizar combinado mais de um. Mas aqui eu vou dizer, não vou marcar tudo, vamos marcar bem fácil aqui, ó. Marca e modelo, tá bom? Se ele tiver a mesma marca, o mesmo modelo, eu vou dizer que os computadores são iguais. E aí, quando eu fizer isso, clicar no botão aqui, Generate, ele vai gerar para mim o equals e o hashcode desse cara. Olha só como é que é esse código aqui. Não se preocupa com isso. Mas olha só, ele vai levar em consideração a marca e ele vai levar em consideração o modelo. Você pode ver que tem marca e modelo nesse método hashcode e ele tem marca e modelo nesse método aqui do equals. E aí, ele coloca uma setinha verde aqui, eu tô vendo a cor disso aqui, verde, eu coloco esse verde aqui do lado para dizer que esse mesmo método que eu acabei de criar, qual o nome do método? Qual que é o nome do método aqui? Hashcode. Qual que é a assinatura dele de modificador de acesso? É público. O que ele retorna? Um int. E o método equals dele aqui, qual que é o nome dele? Equals. O que ele recebe como parâmetro? Um objeto. O que ele retorna? Um booleano. E ele é o quê? Público. Se tem esse verdinho aqui, é porque ele está na superclasse da classe computador. Todo computador, todo objeto Java, quando você não fala nada para ele aqui, ele considera a superclasse dele, a origem dele, a classe Object. A classe Object é a classe mãe de todas as outras classes Java. Do lado de cá, então, quando eu chamar o computador lá, .equals, eu não vou mais chamar o equals da classe do Object. É como se aqui estivesse escrito assim, ó, extends Object. Então, quando eu chamo aqui no computador .equals desse jeito, sem falar nada para ele, ele vai chamar o equals de object. E aí ele vai considerar o ID do objeto como para ser considerado igual ou diferente. Ou um outro critério que ele julgue aí necessário, como espaço na memória, posição na memória, etc. Quando eu venho aqui e falo que eu não quero utilizar o equals do object, entendeu? Então, por isso que ele ficou marcando aqui, ó, porque existe o equals dentro da classe computador, assim como existe um equals dentro da classe o quê? Object. Ok? É como se eu estivesse fazendo isso daqui, tá? Só para você saber, isso daqui é desnecessário. Eu oculto isso daqui porque eu não preciso escrever. Assim como eu não preciso escrever java.lang.string nos meus imports, ok? Foi o que a gente falou nas aulas passadas. Então, eu vou tirar esse cara daqui para não ter código desnecessário, para não confundir, ok? Para facilitar a leitura também. Então, agora, quando eu chamar o equals aqui desse cara aqui, quando eu chamar o equals desse cara aqui, o que vai acontecer? Ele vai chamar o equals que está dentro de computador, não mais, ele vai cair aqui, ó. Ele vai cair aqui, não mais na classe, na superclasse. Então, vamos fazer o teste aqui. Então, vamos vir aqui, vou inverter esse cara aqui, né? Porque o diferente é embaixo e o igual é em cima. Então, se o Dell for igual ao Toshiba, ele vai entrar aqui, ó. O computador Dell é o mesmo que o Toshiba. Se for diferente, ele vai entrar na linha de baixo, no else aqui. Então, eu vou executar aqui. Ele achou, foi lá e executou e colocou aqui. São computadores o quê? Diferentes. Os dois computadores. Você tem dois computadores? Agora, vamos fazer. Então, o que eu estou levando como consideração aqui no equals? A marca e o modelo. Vamos supor que eu venha aqui e faça assim, ó. Vou colocar igualzinho aqui, ó. Ó.
Igualzinho, tá vendo? Marca e modelo estão mesmo, só que os outros parâmetros são o quê? Diferentes. Olha só, se eu vim aqui agora e dizer rodar o computador teste, ele vai falar assim, o computador Dell é o mesmo que o Toshiba. Ou seja, para ele, Dell e Toshiba é a mesma coisa, porque você mudou o critério de comparação. Você não está mais olhando para onde ele está alocado na memória, você tá olhando para quais são as propriedades, entendeu? Que eu tenho que considerar para dizer se ele é igual ou diferente. Por mais que aqui esteja com clock, com espaço em disco e com memória diferente, por mais que eu e você nesse momento saiba que são dois computadores diferentes, mas para a máquina e para o Java, eles são dois computadores o quê? Iguais. Então, se você repetir no cadastro isso e repetir isso, não interessa que você colocar para frente, ele vai considerar como sendo o mesmo cara. Se você salvar no banco de dados isso daqui, inclusive na hora de recuperar, você pode ter algum tipo de transtorno. Mais para frente você vai entender melhor isso daqui. Então, vamos voltar meu exemplo aqui para a Toshiba, né? E aí é onde a gente encerra esse assunto aqui. Já tem mais de 1 hora de vídeo e eu não gostaria que os nossos vídeos fossem vídeos assim tão compridos, ok? E aí eu vou deixar algumas atividades para vocês trabalharem, tá? São exemplos aqui de instância da classe, tá? Aqui ele instancia, tá? Ele instancia a classe aqui. Esse outro exemplo aqui de material de apoio, ele traz uma classe, né, essa que eu acabei de colocar para vocês, e tem outro, vai ter mais material aí para vocês poderem conferir, ok? Então, parando o compartilhamento, abraço a todos, assim que vocês gostarem, dê um like aí e convidem os outros coleguinhas para também assistir esse vídeo. Abraço a todos.